leitura do designer é a seguinte: eu vejo ele um articulador, né? Ele traz informações de várias áreas de conhecimento, ele as transforma, identifica as demandas do usuário e tem esse propósito de transformar em algo tangível ou intangível. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos, e Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Ele é professor de design e já tivemos algumas resenhas a este respeito sobre criação, processos criativos, e ele traz um acadêmico. Ele vai contar essa história, o professor João Riete, e eu tenho o prazer de receber Hermes Cavaler. Tudo bem, senhores? Tudo bem, tudo bem. Prazer de receber. Bem. Prazer é nosso, Vem cá, professor, sem dúvida. Por que você traz um estudante, na verdade, um formado em design de produto, é isso, Hermes? Basicamente. Basicamente. Foi seu aluno? Foi, claro, e me orientando de TCC. Não, então estamos tudo em casa. Por que você trouxe ele aqui, professor? Então, é uma bela história, né? Nós recebemos um convite para participar de um workshop na Itália, na cidade de Pordenone, e selecionamos, na verdade, 10 acadêmicos, só que 2 pessoas desistiram, irão 8, para participar desse workshop que deve durar uma semana, hospedados na própria universidade. E eles devem desenvolver projetos que são definidos pela universidade e pela comunidade, inclusive a apresentação depois é na própria prefeitura da cidade, e são definidos pelas indústrias e pelo setor comercial. Isso é um acordo entre a universidade de lá e aqui? Como é que funciona isso? Não, na verdade o convite veio através de contatos, professores, pessoas que nos conhecem, e redes sociais divulgam o trabalho pelo mundo todo, né? Então, o que fazemos aqui, em qualquer lugar do mundo, eles estão sabendo, é só ter o acesso. E aí, o modo que nós trabalhamos aqui na Unesc, com essa aproximação com a iniciativa privada, sempre despertou muito interesse, né? É um modelo vencedor, né, professor? É um modelo que dá resultado, ou seja, a universidade trabalha junto com a iniciativa privada, pensando em soluções para uma série de problemas. E isso já acontece nessa universidade há alguns anos, né? Tanto é que eles convidam 3 escolas, é a escola que hospeda, mais 3 escolas de outros países. Nunca o Brasil participou. E através de uma professora que conheceu esse trabalho, fez o convite, né? E nós aceitamos prontamente. Então, precisávamos fazer o processo seletivo. Eles, durante um ano, a Unesc favoreceu até um curso de línguas. Então, eles, durante um ano, aprenderam italiano, pelo menos o básico, para poder se comunicar. O italiano é só aprende a xingar, tá bom, né? Também. Só brigar com as pessoas, aprende a brigar, entendeu? Chega brigando lá que tá legal. Uma boa pasta e brigar com... E aí, eles vão trabalhar em grupos com alunos de outras nacionalidades, que eu acho isso maravilhoso. E eu vou acompanhar, eu serei tutor de grupos, não ficarei com eles, né? Necessariamente outros grupos, não o seu. Outros grupos. Até prefiro que não sejam os daqui, sem dúvida, né? Porque eles eu já conheço. E depois dessa semana, nós ainda vamos viajar mais 6 dias, conhecendo outros lugares, também a convite de algumas instituições. Então, é uma imersão, digamos assim, na meca do design mundial, né, que é Milão. Professor, você falou que a Unesc, de várias formas, ela soluciona problemas. Exato. Né? Exato. O design é um solucionador de problemas, não é? Como é que eu vejo, a minha leitura do designer é a seguinte: eu vejo ele um articulador, né? Ele traz informações de várias áreas de conhecimento, ele as transforma, identifica as demandas do usuário e tem esse propósito de transformar em algo tangível ou intangível, porque às vezes um programa de computador ele é intangível, né? Mas a ideia dele é ter essa leitura e de algum modo melhorar a vida das pessoas. Ué, mas como é que você resume a tua faculdade de design? Minha faculdade, encontrar problema e achar problema de todas as maneiras. Porque assim, tudo que já existe tem que ser melhorado.
Existe sempre um jeito de ser melhorado. E o que não existe, nós vamos descobrir um problema para então melhorá-lo. Essa é a minha faculdade. O design é basicamente isso. Então, o designer é um chato, então. Então, Resumindo a história, o designer não é um chato. Cara chato. É um cara que entra no supermercado, começa a mexer em tudo, começa a olhar as embalagens. Talvez ele não precise, mas ele compra para levar para casa, para analisar. Minha mulher que diga, né? Você compra? Vai comprar uma tranqueirada? Compro, cara, compro. E tem um monte em casa, mas assim, cada produto, meu filho tira comigo direto, assim, cada produto tem uma história. E é assim, né? Porque se você pensar, por que você escolhe determinados produtos? Existe uma relação que você se identifica. Né? Por que estão essas canecas aqui? Quanto é emocional, né? Quanto é impulso, né, professor? Acho que essa é a grande sacada do design. Né? Exatamente. Tem esse valor simbólico que não adianta, ele existe. Que às vezes ele é permanente, às vezes pode ser temporário. Tá? Então, o designer, ele é um curioso. Essa é a primeira vez que você vai para fora? Em projetos desse tipo, professor, ou não? Não, projeto desse tipo, com o curso no exterior é a primeira vez. Nós temos uma dupla titulação com a Universidade da Argentina. Então, os nossos alunos podem permanecer 1 ano lá e os de lá vêm 1 ano para cá. Então, eu intermediei esse contato através do ex-reitor. Isso é válido? Isso é válido. Nós estamos com uma aluna da Argentina aqui agora, que tem mais um semestre. Ela vai ficar 1 ano no Brasil. E depois, quando ela retorna e ela se formar, ela terá 2 titulações. Né? Então, nós já temos esse contato com os nossos irmãos argentinos. Como é que o acadêmico de um outro país enxerga o design brasileiro? Como é que eu posso falar? Assim, foi interessante a avaliação que o nosso aluno fez... De lá? De lá, né? Comparando os 2 cursos. Algumas... habilidades ele levou, outras ele desenvolveu lá, né? E vice-versa. Ele sentiu assim, que ele tinha um embasamento metodológico muito bom. Era exatamente a colocação dele. Né? Lá. Em função do que ele aprendeu aqui. Certo? E o que ele aprendeu mais, assim, nós trabalhamos muito com essa parte da modelagem. E lá eles trabalham mais do que nós ainda. Né? Desde o início do curso. O que é modelagem, para quem está em casa? É quando você faz uma simulação de um produto com outros materiais. Por exemplo, essa caneca, eu vou transformá-la numa... Antes de ter a caneca definitiva, eu elaborei um projeto e desenvolvi ela em 3D. Tá? Como se ela faça uma simulação. E aí depois eu submeto, inclusive, isso me ajuda até a ter uma percepção volumétrica, ergonômica, e até num possível teste de mercado. Isso auxilia. Então, isso é inerente. Nós não fazíamos desde o início do curso, fazíamos a partir da 3ª fase. Isso foi uma das justificativas que agora, nesse momento, nós estamos fazendo uma mudança de matriz no curso, para que desde a primeira fase ele já comece a aprender as técnicas de modelagem. O acadêmico, ele desde o começo do curso, ele cria já? Já. Ele é desafiado a criar? Primeira fase. O que é mais difícil nessa história toda, Hermes? Criatividade. A parte que se mais exige é criar. E a parte mais difícil, com certeza, é criatividade. Tá, mas criatividade não se ensina. Não se ensina, se tem. Mas como se acessa ela, né? Esse é o desafio, na verdade, que o acadêmico do design tem. É assim, ó, você entra no curso e você tem um desafio que é criar alguma coisa ou melhorar um produto existente. Agora, como você vai acessar a sua criatividade, né? Como é que você vai fazer para criar? Quais são os meios que você usa para acessar e para reimaginar o desafio? Agora, se a gente for pensar nesse ponto de vista, bom ou mal não serve para produto. A gente tem que usar adequação. Exatamente. Exato. É só isso. Ou ele é adequado ou ele não é adequado. Se é bom, mal, feio, bonito, redondo, grande, pequeno... Interessa, não interessa? Não, interessa. O fator estético é importante, né? Porque estética é comunicação. Como é que você enxerga um produto? Né? É a questão visual, é a questão estético-formal dele. Isso está te comunicando alguma coisa, uma percepção. Então é importante, né? Só que isso é processual também, você vai elaborando. Geralmente, não sei se tu ouviu falar desses 2 designers do Rio Grande do Sul que infelizmente já faleceram, um deles até veio aqui, que é o Nelson Petzold, que trabalhou nas Ive Hércules, inclusive.
fez projetos das garrafas térmicas, os caras eram ótimos, gênios. Ele me dizia que antes de fazer um produto, no mínimo ele fazia 10 modelos diferentes para chegar na solução. Na primeira solução, antes de fazer um protótipo, antes de ir para o processo final de produção. Então, é um tempo longo. Você joga muita ideia fora? Sim. E dói, machuca, jogar um negócio fora. Pô. Nós que acabamos de terminar o TCC que dizemos isso. Porque vocês tiveram que jogar muita coisa fora no TCC? Praticamente refazer eles. Sofrem, mas é bom, é um sofrimento. Sabe? Na verdade, você como professor revela. Você até gostou do negócio, mas você manda ele refazer, né? Não, Já não, tá não. bom, entendeu? Tá bom, mas ó, refaz. Eu sou meio... Eu sei que eles não falam abertamente assim, o RIET é muito exigente, Mas não é questão de ser exigente, é que assim, é difícil você, na primeira solução, encontrar aquela definição final. Né? Não é na primeira, porque ela precisa ser elaborada. E se tem uma coisa que pode sempre melhorar, é a criação. Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida. Vamos falar disso na volta, pode ser? Sem dúvida. Eu claro. tenho o prazer de receber o professor João Riete. É Riete ou Riete? Eu Na sempre... verdade, como é que eu falo? Quer saber o certo? O certo. É RIT. RIT. Infelizmente, ou felizmente. Ninguém vai falar, professor. Ninguém vai Escolhe falar. um. Riete. Então vamos lá, professor João Riete e o Hermes Cavalera. É rapidinho, eu já volto aqui no Humanos Talk Show. Voltei aqui no Humanos Talk Show e você já sabe, hein? Comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV Criciúma, canais 19 e 19.1 da sua TV aberta. Olha, no 19 analógico e no 19.1 você sintoniza a RTV com sinal digital. Perdeu o Humanos Talk Show? Vai lá no YouTube. No YouTube, Humanos Talk Show sem H. Você curte todas as entrevistas completinhas. Inclusive no Spotify tem podcast. E esta com o professor João Riete e o Hermes Cavalera, designers, vai estar lá. Certo. Estávamos falando que vocês iam para a Itália. E vão ainda, né? Vão para a Itália. Se der tudo certo, quer dizer, se der certo, não, Sim, vai dar né? certo, Sim. né? Está tudo planejado há um ano. Há um ano. Há um ano já. Há um a expectativa. Há um ano a E expectativa. agora que está tão perto? Agora eles Tá estão faltando perna. Está faltando mesmo? preocupados. Mas você trabalha no mercado já, Hermes, ou não? Trabalho. Trabalha com o quê? Trabalha na SIC? Trabalho na SIC. Na parte de criação? De O quê? marketing e criação. Mas como você consegue aplicar na SIC o que você aprendeu no curso Com certeza. de design? Com certeza, com certeza. As ferramentas de criatividade basicamente são as mesmas. Embora o nosso curso seja mais voltado para a parte de produto, a parte gráfica também solicita muitos dos requisitos de criação. Então, ferramentas, métodos e outros processos a gente que aprende na Unesc, né, no curso, a gente aplica em outras áreas. O que é mais difícil no processo criativo? Tudo e nada. Porque assim, ó, é tudo muito simples e tudo muito tranquilo. Mas a gente tem que saber também o que está fazendo e como chegar no resultado. A partir do momento que a gente entende qual é o nosso problema e o processo que a gente pode seguir. E também ter, como é que eu vou dizer, um pouco de inspiração na rede. Um pouco de inspiração, a gente consegue desenvolver legal as... Quanto de loucura, de insanidade, sair fora da caixa um designer precisa ter? 1000. Tudo? Sempre. Sempre, né? Sempre. Porque o problema a gente tem que pensar dentro e fora dele, né? Você tem que pensar uma visão externa, uma visão interna. Então, assim, não é algo, jamais será engessado. Mas, professor, isso já não é um papo de louco? Quando você começa a defender isso para a maioria das pessoas, as pessoas vão dizer, cara, por isso que eu não entendo a profissão de vocês, não tem um pouco disso? Tem. Realmente tem. Tem, às vezes, essa dificuldade de entender exatamente o que você faz. Né? A mensagem a se passar, né? O que realmente faz esse profissional. Mas eu acho que nós conseguimos simplificar bastante, ou sintetizar bastante nessa questão. Como você melhorar a relação das pessoas com tudo aquilo que é construído que está à sua volta. Né? Para que ela não gere acidentes, para que ela beneficie, para que ela favoreça você. Né? Seu celular, qual é o melhor modo de você acessá-lo, ter acesso às informações? Isso é um projeto de design. Você falou de acidentes, uma grande estatística nos Estados Unidos são acidentes com móveis domésticos. Sim. Os móveis são mal feitos, mal projetados. Exatamente. E às vezes as pessoas não têm essa noção, né? Isso é uma área imobiliário, também a questão do espaço, né? Mas você pode medir se ele é adequado ou inadequado em função dos acidentes que ocorrem. Se ocorrem acidentes, alguma coisa está errada. Não deveria acontecer. O que a gente considera de erro no design? Quando um design não serve?
quando ele não responde aquelas demandas que o mercado exige. Ou então, é interessante isso, porque é um pouco relativo. Às vezes um produto pode ser rejeitado porque ele chegou muito cedo no mercado. Ou muito tarde. Ou muito tarde, já passou. Né? Alguém já ocupou aquele espaço. E pode ser que ele seja um bom produto. Conversava isso com o Renato Canarim, entrevistado dessa semana. Ele teve locadora e a gente falava sobre o Blu-ray. Quer dizer, um produto que chegou tarde demais no mercado. Verdade. Exatamente. Fantástico, maravilhoso, né? Com atributos incríveis, mas chegou tarde demais no mercado. Tarde demais. O designer tem que entender disso. Ele tem que ter essa percepção. Por isso que nós sempre procuramos levá-los ao mercado, que eles entendam o que está acontecendo. Professor, por exemplo, num caso, você é designer, vamos pegar o veículo da Tesla. Certo. Né? A Tesla ela teve dois extremos incríveis. Né? Quando lançou o primeiro carro com um design avassalador e de repente ela lança aquela caminhoneta dela. Sim. É aquela coisa estranha, né? A Cybertruck. Como é que vocês entendem isso? Como é que você consegue explicar para um aluno o que é design e o que não é? Vocês avaliaram esse caso? Essa é com nós, né? Essa é comigo. Com ele é apaixonado por design automobilístico. Automotivo. Inclusive, automotivo foi o tema do TCC dele. O que você me diz, cara? Olha, mano, isso aí é uma boa pergunta, sabe? Porque assim, ó, o design, na verdade, ele nunca morre. Ele sempre vai e vem. São tendências, né, que ditam o design. Então, uma coisa que geralmente aparece, depois fica antiquada, normalmente alguns anos depois, num ciclo de vida, vai voltar. A moda é assim. A moda é assim. A moda tem muito disso. A moda e não só isso, né? Os outros produtos, os próprios celulares, né? Se formos levarmos esse termo, eram grandes, diminuíram, estão aumentando de novo. É nesse quesito. E o design daquele carro, por exemplo, como é que eu vou te dizer? Quando toda a linha automotiva ficou redonda, eles voltaram, não tinha mais o que lançar, eles estão lançando esses modelos quadrados. Existem outras referências automotivas que hoje aparecem de Mas forma... ele parece até mal feito, cara. Talvez para chamar atenção, talvez para causar um impacto no consumo, né? Hoje a gente trabalha com muita linha, como é que eu vou dizer, fluida, orgânica, muito sutil. E ele vai de contra toda essa tendência que a gente tem hoje, né? E é um bom jeito de chamar atenção. A repercussão dele foi enorme. Foi gigantesca. Gigantesca. Mas eu acho que é exatamente isso. Ele criou ruído. Eu acho que o objetivo era esse, criar ruído. Porque dali vão nascer novas soluções. Tá? Talvez aquele ali não seja... Ele é o boi de pirâmide. Ele é um 1.0. Ele é o boi de pirâmide. Ele é o primeiro projeto. Ele é o primeiro projeto. E aquilo ali vai influenciar a produção automobilística agora nos próximos anos. Pode ter certeza. A referência está lá. Eu vi isso acontecer. Tem um cara, um designer italiano que eu gosto demais e respeito muito, que é o Giorgetto Giugiaro. Sim. O famoso Giugiaro, né? Ele já fez muitos designs. O design do Uno, do Golf, do Punto, de uma série de carros. Esse cara é muito bom. Ele nasceu dentro da fábrica. Ele cresceu, ele era do chão de fábrica. E tinha uma habilidade muito grande em desenhar e foi galgando novos espaços. E ele foi um cara que lançou alguns anos atrás protótipos de algumas ideias que você olhando até assustava de automóveis. Aos poucos, aquelas ideias foram se transformando em automóveis no arco de 5 anos que estavam no mercado como pontas, né? Com uma linguagem muito contemporânea e interessante. E o Giugiaro consegue algo que eu acho que não são muitos. Ele ter essa capacidade de transformar essas ideias em produtos que tenham um êxito comercial. E por isso que é tão difícil, professor, eu voltar no tempo e conseguir analisar um design, né, conforme ele foi concebido naquela época. Eu tenho que entender de história para isso. Contexto. Porque às vezes eu olho para alguma coisa e digo, isso é horrível. Mas você não entende como ele foi criado. Contexto. Você tem que pensar que aquilo ali não está isolado. Ele é um reflexo de uma sociedade, de um momento, né? De um momento histórico. O design dos carros é isso, né, cara? Ele reflete a cultura, né? Reflete a cultura. Um carro no Brasil, às vezes, vende muito e fora daqui não vende nada. Não vende Exatamente. nada. É um pouco também da percepção do consumidor local, né? Para produto. Bom, que diriam as cores dos carros, né? O Brasil é conservador. O Brasil é extremamente conservador, né? E os italianos, pena que tu não vai para Milão. Nós vamos visitar o escritório Ele da não vai junto, menina. ele não quer, ele vai para a Alemanha. Eu acho que vai acabar fazendo um gato e vou ali junto. Ele vai para a Alemanha. A Fiat, ela tem um escritório
em Milão que só se ocupa da pesquisa das cores dos automóveis. E eles podem te dizer as cores que devem entrar no mercado nos próximos 5 e aquelas que estiveram no mercado nos últimos 5. É incrível, cara, o que eles fazem. Não chega a ser um trabalho científico, mas quase, né? Porque você prevê um futuro distante, né? Que pode sofrer muitas alterações. Mas eles se ocupam, essa é a atividade desse escritório, do famoso Clino Castelli. Agora, ele só fazia isso. O que eu posso pedir, professor, aqui agora, vocês retornem depois da viagem para a gente passar um relatório do que aconteceu na Itália, na Alemanha, onde mais se for. Opa, com certeza. Muito combinado, pode ser? Sem dúvida. Para nós vai ser um prazer, porque até o diretor de ensino da Unesc me colocou esse desafio. Então, quando você retornar, porque isso é um exemplo de internacionalização da universidade, né? E é uma universidade comunitária onde nós vamos. A Unesc é comunitária, nós vamos para uma universidade comunitária. E ele me disse, você, na volta, nós temos que exatamente contar essa experiência, né? Porque isso serve não só ao curso de design, como outros cursos. Bom, então já está acordado. Pronto. Fechado? Fechado. Professor, obrigado pela presença. Peripécias, desventuras. Prazer em receber. Era um sucesso na viagem. Valeu. Sucesso na carreira de design. Opa! Prazer. E olha, prazer ter você comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, fazendo coisas adequadas ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.